Hora do quadro Questão de Direito, hoje falando sobre o direito de mães atípicas, que são aquelas que cuidam de filhos com deficiência, síndrome rara ou outras condições que afetam o desenvolvimento da criança. E por isso a gente recebe agora aqui, para falar sobre esse assunto, o advogado Christofferson Andrade. Doutor, muito bom dia para você, bem-vindo ao BDT. Assunto muito interessante, né? Porque a gente está falando de direitos que começam a surgir agora, ainda há muitos questionamentos sobre isso e também muita falta de informação, né, sobre essas mães que precisam ter acesso a esses direitos. Queria começar perguntando sobre essa parte trabalhista. A gente tem uma era em que mães trabalham, cuidam das casas, cuidam dos filhos, e quando há uma criança atípica nessa convivência familiar, isso demanda uma atenção ainda maior. Uma mãe atípica pode ter uma jornada diferente de trabalho, pode ter mais tempo de descanso para estar em casa com os filhos? Bom dia, Fábia. Bom dia, Márcio. Bom dia que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Quando te fala sobre mães e pais atípicos, é um tema que eu gosto muito, porque a gente sabe realmente da dificuldade do dia a dia de quem lida, né? Eu sou pai atípico, então sei muito bem do que vocês estão falando, enfim. Com relação à parte trabalhista, interessante essa pergunta, por quê? Quem é empregado público, por exemplo, não sabe, mas pode ter a redução da sua carga horária de trabalho. Essa redução na carga horária de trabalho já é estabelecida para o servidor público federal, que pode chegar até 50%, e também para o servidor público estadual com redução de 1 hora. Então, respondendo essa pergunta, nos casos de servidores públicos, pode sim ter a redução de carga horária. E para o empregado público, via judicial, está se conseguindo a redução da carga horária justamente para proporcionar... No caso do empregado particular, né? Via judicial. O empregado público é aquele que presta o concurso público, mais regido sob a CLT, né? Que é seletista. Então, ingressa na via judicial, você está conseguindo. Não há legislação específica resguardando pai ou mãe atípica com relação à redução de carga horária, mas a via judicial está se conseguindo sim. E com relação à empresa privada, né, particular, vai depender muito do contrato, né, que é estabelecido entre as partes. Vou pegar um exemplo, ontem eu atendi um cliente que ele estava no teletrabalho, e começou o contrato do teletrabalho, ele é pai atípico e a empresa pediu para ele retornar para trabalhar de forma presencial. Então não pode, por exemplo, nesses casos, ter uma alteração contratual lesiva do contrato de trabalho, porque quando ele foi contratado, ele se ofereceu para trabalhar na empresa, por quê? Porque ela oferecia o trabalho remoto, certo. Porque ele tinha que levar o filho dele determinados horários para as terapias para as escolas. Então, nesse caso, entendo que é ilegal, por exemplo, a empresa exigir que o contrato passe a ser presencial, sendo que o contrato já iniciou via telepresencial. Então, assim, a legislação, a princípio, não trata do empregado de empresa particular, exatamente, né? Mas a questão do empregado público, o servidor público. Nesses casos que ainda não há uma legislação específica, né? Mesmo os pais, eles podem buscar justiça, por exemplo, você mencionou a questão das terapias. Sim. As terapias são fundamentais para o desenvolvimento da criança, né? Se você interrompe uma terapia, o prejuízo é imenso e até incalculável, porque você posteriormente não vai conseguir, digamos assim, avançar naquele tratamento que é o ideal. E aí o pai ou a mãe que é atípico precisa, às vezes, se ausentar do trabalho para levar o filho à terapia. E aí, como o judiciário tem observado, entendido essa situação, já que é algo relativamente novo e os contratos não contemplam isso de trabalho até então, né? O judiciário está bem sensível a esse tema, né? Porque a gente sabe que realmente é uma realidade que precisa ser muito bem tratada. Vou te dar um exemplo, Márcio e Fábio, quem está nos assistindo. Tem uma cliente que ela entrou com uma ação judicial, uma empregada pública, que ela é enfermeira, ela pega de 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas, leva as crianças para a terapia, depois ela tem outro contrato de trabalho e ela vai dormir 7 horas da noite. Então você vê a realidade, às vezes, da mãe, do pai atípico, que trabalha 24 horas ou até um pouco menos para poder dar conta da criação dos filhos, e quando é atípico é muito mais pesada essa questão dessa dinâmica, né, de ter que levar para terapias, enfim, como o Márcio ressaltou, é um prejuízo enorme quando você pula uma etapa, quando você não consegue dar um tratamento adequado. Por isso que é uma briga muito grande quando os planos de saúde querem cortar os tratamentos, porque a gente sabe que passar 1 mês, 2 meses vai criar um prejuízo cognitivo e desenvolvimento da criança, que é a janela de oportunidade.
Enfim, por isso que eu queria agradecer mais uma vez a Liberal aqui por abrir esse espaço, porque são temas realmente de relevância social. Doutor Cristóvão, a gente está falando sobre essa questão das terapias, o tratamento que é fundamental, e tem também a parte educacional, né? Sim. Já indo para outro assunto, essa parte da educação, o que determina a lei? Por exemplo, se a gente tem pais atípicos que precisam colocar a criança em uma escola ou em uma creche, essa escola ela é obrigada a receber essa criança, a escola tem a responsabilidade de ter todo esse cuidado e esse preparo para receber essa criança? Sim, a escola brasileira tem que ser uma escola inclusiva. A partir do momento que ela recusa, por exemplo, a matrícula de uma criança, ou até mesmo ela trata de forma desigual, ela está praticando um crime. Então é importante quem passou por uma situação dessa, denunciar, porque denunciando a sociedade como um todo vai se beneficiar. E o TDAH, a título de exemplo, tem uma lei recente de 2021 que resguarda você ter acompanhante ou profissionais especializados em sala de aula. O mesmo acontece com crianças autistas. Por quê? Porque o autista ele é equiparado a deficiente, é deficiente nos termos da lei, e toda a legislação que fala sobre deficiente acaba amparando o autista. O TDAH, a dislexia, o autista tem direito. Síndrome de Down, ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Estatuto da Pessoa com Deficiência, também a Lei Brasileira de Diretrizes da Educação, respaldam acompanhantes, pessoas especializadas dentro de sala de aula para dar o suporte educacional. Certo, vamos à participação, doutor Cristóvão. A gente tem a pergunta da Helena, ela pergunta: mãe de filho com altas habilidades ou superdotadas de transtornos de ansiedade, tem direito também à redução à carga horária de trabalho? Sim, consegue. Servidora pública federal, empregada pública, servidor público estadual também consegue a redução em carga horária. Ressaltando que com relação à atividade privada, em relação a empregado e empregador, iniciativa privada, depende muito do contrato estabelecido entre eles. Só retomando essa discussão sobre a redução, o servidor público que tem esse direito, como é que ele realiza esse procedimento para a redução? Ele é automático? Ele tem que entrar com algum recurso, algum interno? Com laudo especificando a necessidade, quais são as terapias, carga horária, quais são os profissionais que vão cuidar, e tem uma redução a nível federal de até 50%. Então não é 50%, pode ser 10, 20, 30, 40, 50%. E na lei estadual, redução de 1 hora para quem tem jornada de 6 horas de trabalho. Doutor, na questão desse apoio financeiro a esses pais, a gente está falando de tratamentos, de compras de medicamentos muitas vezes, né? Essas famílias, elas têm acesso a benefícios que podem auxiliar tanto na questão do tratamento quanto na questão do previdenciário, alguma coisa Isso. do tipo? O SUS fornece alguns medicamentos que quando a pessoa não pode pagar, e com relação à previdência social, há o BPC-LOAS, né, que é aquele benefício às pessoas com deficiência. O autismo é mais fácil de conseguir, muito embora o INSS esteja negando para quem é suporte 1. Então quem é suporte 1 tem que ter muito cuidado quando for dar entrada, tem que ter uma documentação muito boa para você não ter o risco aí de sofrer um indeferimento por parte do INSS. E o TDAH, quando é um TDAH com nível mais elevado, você também consegue benefício social, que é o BPC-LOAS, que garante o direito a um salário mínimo mensal. Certo, vamos a mais participações aqui, o pessoal que está participando com perguntas. A André Lima agora, ela comenta que é funcionária pública, é mãe atípica, ela protocolou no setor da Secretaria de Trabalho a redução da jornada de trabalho, mas ela comenta que não obteve retorno, e agora ela pergunta o que fazer. Nesse caso, é o que a gente faz dentro do escritório, é ingressar com uma ação judicial em decorrência da omissão aí da administração pública e não responder dentro do prazo legal à solicitação. Mesmo não existindo indeferimento, já se presume que há tacitamente aí o indeferimento. Lembrando que é um direito para servidores públicos federais, estaduais e municipais, ele abrange todos. A legislação federal, estadual. O município tem que fazer sua legislação própria. Aí pode ser o caso dela também, teria que verificar se o município, ela não se mencionou qual é o município. Mas o município não existindo uma lei própria, você pode aplicar a legislação federal, por exemplo. Perfeito. Como parâmetro. Perfeito. A gente tem mais uma participação, doutor, vamos acompanhar aqui na tela. A Ellen está dizendo, ela é do ICUI, ela diz que não tem direito ao benefício porque o esposo trabalha com um salário mínimo. Mas a filha dela não tem direito. É, acredito que é Nem isso. a filha, né? Aí ela faz essa associação sobre esse valor do salário com o benefício. Tem algum valor mínimo que a família tem que ter de renda para ter acesso a um desses benefícios? Sim, o BPC-LOAS
a renda per capita distribuindo entre os membros da família de 1/4 do salário mínimo. Na via administrativa vai ser 1/4. Na via judicial você consegue até, por exemplo, com R$500 a renda per capita o benefício. Provavelmente ela foi indeferida na via administrativa, mas com toda certeza, com o salário mínimo que ela está pontuando, dividindo entre os membros da família, vai ficar abaixo dos R$500. Nesse caso, é necessário fazer cadastro no CAD único também. CAD único, atualizado a cada 2 anos. Exatamente. Isso. Laudos médicos. Perfeito. É importante estar esse cadastro atualizado para poder ter o direito. Agora, voltando sobre a questão da redução da jornada para servidor público, quando isso ocorre, não há mudanças em relação aos proventos, aos vencimentos, nada, né? Não. Toda essa redução que foi citada agora é sem qualquer tipo de diminuição nos seus proventos, na sua remuneração. Não tem compensação de horário, nada disso. Doutor, a gente recebeu uma pergunta aqui da Kelly pelo nosso WhatsApp. Ela comenta que o filho dela tem TDAH e também tem dislexia. E aí ela fala que ela apresenta o laudo, mas ainda assim não consegue ter acesso ao benefício. O que pode estar ocorrendo? Qual a orientação para ela nesse caso? Cada caso é um caso, né? Tem que ser entendido se a negativa é para questão de renda ou se foi realmente não considerado como uma deficiência. Tem que analisar. Mas a questão do TDAH, conforme eu pontuei agora, o INSS costuma indeferir, mas você pode conseguir, por exemplo, na via judicial, comprovando que o seu filho precisa, sim, desse benefício para pagar tratamento médico, para pagar o plano de saúde, para pagar uma escola especializada, enfim. Procurar um profissional aí da confiança para tentar ingressar com a via judicial. O TDAH, há uma diferença em relação ao autismo, né? Que você estava mencionando. O autismo, ele entra com uma deficiência. Exatamente. Categorizado, né? Juridicamente. A Lei Breda Spiana acabou no artigo 1º, parágrafo 2º, lá deixando bem claro que o autista é deficiente no termo da lei. Por isso que é muito mais fácil conseguir os benefícios para autista e às vezes o pessoal com TDAH, dislexia, acaba não conseguindo. Também é interessante esclarecer isso, né, Márcio? Você falou rapidamente sobre o autismo do nível de suporte 1, o TDAH também, que é com um nível mais leve. Exatamente. Tudo isso tem essa influência. Não basta ter a deficiência ou a condição mental, né? Mas também tem que ter um nível avançado, comprovado em laudo, para ter esses suportes, esses direitos? A legislação com relação ao autismo não fala sobre suporte 1, suporte 2, suporte 3. Isso é uma modo geral, né? Essa é uma questão mais médica e clínica. O INSS que acaba indeferindo, alegando que o suporte 1 consegue ter uma vida independente e autônoma. Muito embora quem é pai atípico, mãe atípica, sabe muito bem que não é bem assim as coisas. Certo. Vamos a mais participações aqui, que mandou pergunta para o nosso WhatsApp. A Clara, ela comenta, quando você falou, doutor, sobre ter uma pessoa especializada para acompanhar o aluno atípico, ele fala sobre um pedagogo ou uma pessoa de outra área, um psicólogo, por exemplo? A escola tem que oferecer esse profissional? Sim, se tiver no laudo e a criança necessitar de um acompanhante dentro de sala de aula, é o direito dos pais, sem qualquer tipo de ônus. E o profissional, ele tem que ser um profissional especializado em educação especial. Pode ser o psicólogo, pode ser o pedagogo, pode ser qualquer pessoa, mas tem que ter uma especialização. Inclusive, é um tema que até entra na questão dos planos de saúde, né? Porque muitos pais e mães de crianças atípicas, né, questionam isso. O plano oferece um profissional, mas não é um profissional especializado. Exatamente. E aí gera a questão judicial, de você entrar na justiça. É uma discussão não basta não basta ser profissional, tem que ter um profissional especializado para cuidar de uma criança que precisa de um cuidado especial. Doutor, a gente tem mais participação, muitas perguntas sobre esse assunto. A Sandy está dizendo que o esposo é pai atípico e que precisou acompanhar o filho na terapia. A empresa em que ele trabalha descontou as horas no contra-cheque nos dias em que ele se ausentou. Nesse caso, pode, doutor? Ele teria que ter avisado antes? Exatamente. Com relação quando é empresa privada, tem que ter uma conversa com o empregador. Ver se é uma convenção coletiva de repente ou um acordo coletivo respalda também. Você pode se ausentar em algumas situações, levar o filho até 6 anos de idade, para o médico, enfim. Infelizmente, a legislação ainda não chegou a esse ponto de resguardar o pessoal da iniciativa privada, né? Muito embora entenda que sim, que há uma necessidade, mas entendo também que por lado do empregador, que ele precisa da mão de obra. É uma questão de ajuste que eu tenho certeza que no futuro vai ser bem resolvida essa questão. Porque a gente vem reforçando, né? A terapia, ela é parte importante do desenvolvimento da criança. Sim. Quando você se ausenta, né, ou passa dias, semanas sem a terapia, isso é um prejuízo muito grande. Então, é necessário que haja certamente uma legislação tratando disso, mas por enquanto
é a sensibilidade do empregador Exatamente. de entender que é um pai que não quer, que quer o desenvolvimento melhor, pleno do seu filho. Então, nesse caso, antes de você formalizar um contrato de trabalho, é importante também deixar claro para o empregador que há essas condições e que em alguns dias e alguns horários ele vai precisar se ausentar para justamente não prejudicar a formação da criança. Muito boa sua colocação, Márcio. E nesse caso, tendo o empregado manifestado, olha, eu aceito o contrato desde que seja nessas condições, e tendo aceite por parte do empregador, ele depois não pode mais alterar, porque já foi estabelecido a forma de trabalho. Tem mais uma participação, vamos acompanhar aqui a Etiane. Ela comenta, doutor, que o sobrinho tem síndrome de Down. Ele parou de receber o benefício há uns 3 anos. A mãe dele está desempregada. O que a mãe deve fazer nesse caso? A quem recorrer? Tem que saber qual foi o motivo. De repente pode não ter sido atualização de um CAD único, ou pode ter passado uma renda, enfim. Mas pelo que foi informado aqui, ela tem todos os requisitos para receber. Está desempregada, síndrome de Down, e não tem condições de custear, ou seja, está dentro da renda per capita e é considerado deficiência, ela tem todo o direito. Pode ir no CRAS, saber a atualização, que são a cada 2 anos tem que atualizar o CAD único, da entrada administrativa por 135, pelo INSS, ou até mesmo através do advogado, fica a critério da pessoa. Se tiver negativo do INSS, procurar a via judicial. Portanto, doutor Christofferson, muito obrigado pelas informações, esclarecimentos. É importante que a gente debata esse tema e que haja também avanços na legislação para justamente garantir essa formação, desenvolvimento pleno das crianças que têm algum tipo de deficiência ou síndrome rara. Seja sempre muito bem-vindo e boa sorte aí em todas essas ações, né, que ocorrem. É uma luta, que estamos unidos, e mandar aí um alô à minha esposa, à minha prima Dilcinha, porque na legislação estadual foi estabelecido agora 28 de outubro, o Dia da Mãe Atípica. Então essas pessoas são maravilhosas, não poderia estar esse registro aqui ao vivo. Tá certo. Então, muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado.